Tem gente que acredita que aos 40 anos, a única opção que resta é se conformar. Conformar com dívidas, conformar com salário curto, conformar com uma vida pela metade. Mas isso é uma mentira que foi contada tantas vezes que parece verdade. E o mais perigoso é que quando você acredita que está velho demais para mudar, o sistema agradece, porque assim você continua sendo apenas mais uma peça no tabuleiro de alguém que já enriqueceu. A verdade, dá para ficar rico depois dos 40. Aliás, dá para começar do zero e ultrapassar muita gente que começou antes, desde que você saiba o que está fazendo. A maioria está presa em crenças que nunca questionou, seguindo conselhos de quem nunca prosperou e achando que ganhar mais é o único caminho. Só que enriquecer de verdade começa com uma reprogramação mental e não com uma promoção no trabalho. O que você vai descobrir aqui não é papo motivacional, nem promessa de dinheiro fácil. São verdades cruas, estratégias reais e caminhos validados que transformaram a vida de pessoas comuns com mais de 40 anos. Gente que não aceitou ser descartável, gente que virou a chave. E se você acha que está atrasado, espere até ver o que pode acontecer quando você começa a jogar com as regras certas. A ideia de que depois dos 40 a vida está praticamente definida é uma das maiores armadilhas que alguém pode cair. A sociedade empurra essa crença sutilmente, que depois de uma certa idade, o certo é se conformar, viver de forma segura e aceitar o que der para levar. Isso é uma prisão mental, que rouba da pessoa a chance de virar o jogo quando ela finalmente tem maturidade para fazer isso. Quem acredita que está velho demais para enriquecer, simplesmente está jogando com as regras erradas. A boa notícia dá para mudar isso agora. E não precisa ser com grandes revoluções, mas com clareza. Existe uma vantagem silenciosa em começar depois dos 40. Você já se frustrou o suficiente para parar de cair em promessas milagrosas. Diferente dos mais jovens, você já entendeu que atalho, na maioria das vezes, leva para o mesmo lugar de sempre. Isso significa que se você começar hoje com uma estratégia clara, consistente e bem pensada, vai andar mais rápido do que muito jovem perdido tentando ficar rico com criptomoeda da moda. A maturidade, quando usada com inteligência, acelera o processo. Olha só um exemplo prático. Ray Rock fundou o McDonald's com mais de 50 anos. Vera Wang só começou a desenhar vestidos depois dos 40. Essas pessoas não só ficaram ricas, como criaram legados. Elas provaram que sucesso financeiro não tem idade. E o curioso é que quando você aceita isso, começa a notar um padrão. Os mais velhos que enriquecem são aqueles que se recusaram a aceitar o rótulo de tarde demais. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. A pressa para recuperar o tempo perdido pode ser sua pior inimiga. A ansiedade te faz buscar atalhos perigosos, enquanto a estratégia te coloca no caminho da riqueza sólida. O segredo está em trocar a ideia de corrida contra o tempo por consistência com propósito. Quem enriquece depois dos 40 não é o mais rápido, é o mais consciente. E é exatamente essa consciência que te permite ver o que realmente importa. Não é onde você está, mas onde você decide ir a partir de agora. Só que para isso acontecer, tem algo ainda mais importante do que tempo ou idade. Tem a ver com a forma como você pensa sobre dinheiro. E isso, meu amigo, muda tudo. Uma das coisas mais cruéis que te ensinaram sem você perceber foi que dinheiro é sujo, que riqueza corrompe e que querer ficar rico é sinal de egoísmo. Essas frases, muitas vezes ditas com boas intenções, plantam raízes profundas na mente e moldam o jeito como você se relaciona com o dinheiro. E o pior, elas se escondem atrás de comportamentos que parecem normais, como sentir culpa ao ganhar, mas ou se sabotar toda vez que começa a prosperar. Reprogramar a mente financeira não é sobre positividade forçada, é sobre reescrever as regras internas que governam suas decisões. A primeira coisa a fazer é parar de repetir o que seus pais e professores diziam sem questionar. Dinheiro não nasce em árvore. Aceita que dói menos. Quem nasceu pobre morre pobre. Cada uma dessas frases é um código mental, e você só sai do modo automático quando começa a trocá-las por verdades novas.
Um bom exercício é substituir essas frases por perguntas provocativas. Por exemplo, como posso gerar mais valor para o mundo e ser bem pago por isso? Parece simples, mas muda tudo quando vira hábito. Livros como Pai Rico, Pai Pobre ou Os Segredos da Mente Milionária não são só populares porque vendem bem. São populares porque quebram essas crenças na marretada. Eles te colocam de frente com uma realidade que ninguém te contou. Você não é pobre por falta de oportunidade, mas por excesso de ideias limitantes. Ler, anotar, repetir e aplicar esses conceitos é um caminho prático para reprogramar sua cabeça. E quanto mais você aplica, mais seu cérebro aceita que existe outro jeito de viver. Outro passo importante é observar seu círculo social. Se todo mundo ao seu redor acredita que dinheiro é problema, você vai acabar acreditando também. Reprogramar a mente passa também por reprogramar suas conversas, seus hábitos, até suas redes sociais. Comece a seguir perfis que falam de prosperidade. Escute podcasts sobre finanças. Troque o noticiário por uma aula sobre renda passiva. Sua mente absorve tudo mesmo quando você não percebe. E quando essa nova mentalidade começa a se enraizar, algo curioso acontece. Você para de buscar dinheiro e começa a atrair oportunidades, porque agora você não age mais como quem foge da pobreza. Você age como quem está criando riqueza. E para isso acontecer de verdade, tem um elemento-chave que separa os que tentam dos que vencem. É o que vamos ver agora. O jogo da riqueza. Não se vence com o salário mais alto, mas com o controle do fluxo de caixa. Pode parecer chato falar de dinheiro entrando e saindo, mas é aqui que os ricos vencem e os pobres tropeçam. Quem começa do zero, principalmente depois dos 40, precisa entender que enriquecer não depende de ganhar mais, depende de manter mais. Fluxo de caixa positivo é como oxigênio. Se faltar, não importa quanta força você tenha, vai desmaiar. No meio do caminho, a maioria das pessoas gasta tudo o que ganha e um pouco mais. É a tal da mentalidade de escassez. Eu mereço. É só um prazerzinho. Não dá para economizar com esse salário. Mas quem quer enriquecer precisa inverter a lógica. Primeiro separa o que vai guardar e investir. Depois vê quanto pode gastar. Parece duro, talvez. Mas liberdade financeira é dura no começo e leve no fim. Escravidão financeira é o oposto. Se você ganha pouco, o desafio é maior, mas não é impossível. Comece pequeno. 50 rallies por mês, bem investidos, são melhores que 500 herales, desperdiçados. Use aplicativos como Organize ou Mobiles para rastrear seus gastos. Descubra onde o dinheiro escorre. Geralmente é no café de R$ 9, no streaming que você nem usa ou no delivery que virou rotina. Não precisa cortar tudo, mas precisa saber o que está te sabotando. Um bom fluxo de caixa positivo serve para uma coisa essencial: comprar ativos. É ele que te permite investir em ações, fundos imobiliários, produtos digitais ou até abrir uma microempresa. Gente comum fica rica quando o dinheiro que entra é maior que o que sai. E esse excesso é usado para comprar algo que gere mais dinheiro. Simples, direto, poderoso. E é exatamente nesse ponto que muitos travam. Porque para manter o fluxo de caixa saudável, é preciso maturidade emocional. E quem desenvolve isso entende que não dá para enriquecer só com esforço. É preciso criar algo que continue gerando resultado, mesmo quando você não estiver lá. E para isso, a chave está em transformar o que você já viveu em algo vendável, exatamente como veremos agora. Aos 40 anos, muita gente carrega um peso, o de achar que tudo o que viveu até agora não serve para mais nada. Isso é um erro brutal. Cada erro, cada acerto, cada profissão, cada perrengue, tudo isso pode ser transformado em algo que gere valor. E valor, quando bem estruturado, vira dinheiro. As pessoas não pagam pelo seu diploma, pagam pela sua experiência aplicada. E a verdade é que aos 40 você já tem história o suficiente para ensinar, resolver problemas ou encurtar o caminho de alguém. Hoje em dia, o conhecimento virou moeda. Se você já cuidou de um comércio, se sabe lidar com dívidas, se aprendeu a negociar, ou até mesmo se passou por falência, tudo isso pode virar curso,
consultoria, canal de conteúdo, livro digital ou produto. Não subestime o poder da sua trajetória. Gente com 20 anos paga caro para aprender o que você levou décadas para descobrir. E para começar, você não precisa de câmera boa ou site caro. Precisa só organizar sua vivência em algo replicável. Vamos a um exemplo real. Uma mulher de 45 anos que era manicure e aprendeu a fazer decoração de unhas viral no Instagram. Ela montou um curso digital, ensinando outras manicures a lotarem a agenda. Hoje fatura mais do que quando atendia 10 clientes por dia. Por quê? Porque ela transformou o saber fazer em saber ensinar. É isso que se chama de ativo lucrativo, algo que sai de você, mas continua gerando renda. Não precisa ser curso, se isso não for sua praia. Pode ser um e-book com receitas, um canal no YouTube ensinando reparos domésticos, uma mentoria para pessoas que estão passando pelo que você já superou. O segredo está em parar de olhar para sua história com vergonha e começar a enxergar onde ela tem valor comercial. Tudo o que você viveu te deu algo que outras pessoas ainda estão procurando. E quando você começa a transformar isso em algo que as pessoas podem acessar, você percebe que não precisa mais de currículo para ganhar dinheiro. Você precisa de uma ponte entre o que você sabe e quem precisa aprender. E é nesse momento que fica claro: quem continua preso ao emprego depois dos 40 está perdendo a chance de criar uma fonte de renda que realmente o liberte.